O grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Nosso primeiro tema é o seguinte: pesquisadores do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgaram 2 cartas abertas ao comitê que vai escolher o novo diretor do Instituto. Nos documentos, os pesquisadores relatam que a gestão do Instituto tem sido feita, abre aspas, de forma verticalizada, indo na contramão de tendências atuais de pesquisas em redes colaborativas com liberdade acadêmica e autonomia científica, fecha aspas. Pouco antes disso, o governo exonerou a pesquisadora do INPE, Lúbia Vinhas, responsável pelo monitoramento da devastação florestal no país. O último levantamento mostra que o desmatamento na região cresceu mais de 25% de janeiro a junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em nota, o Ministério da Ciência e Tecnologia disse que a pesquisadora será a chefe de uma divisão de projeto estratégico, que será um novo cargo criado na pasta. E que as mudanças são, portanto, estratégicas e serão anunciadas ainda hoje. Ela, exonerada, disse que não sabia que iria ocupar esse novo cargo. Tiago e Gisele, exoneração no INPE significa desmonte ou tentativa de melhorar o monitoramento na Amazônia? Eu começo com a Gisele Soares. Bom dia, Gisele. Bom dia, Tiago, bom dia, Rafael. Pois bem, no próprio site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, na página do INPE, está justamente uma longa e detalhada explicação das razões por que a doutora Lúbia foi, então, transferida para uma outra coordenação. Não se trata de uma exoneração do INPE propriamente. Trata-se somente da retirada da doutora Lúbia deste cargo para que ela passe a ocupar um outro cargo. E a justificativa, inclusive, apresentada lá no site do INPE, é de que esta nova chefia está muito mais próxima das suas áreas de especialização de mestrado e doutorado. Há também, nesta página do INPE, uma explicação bastante detalhada de todas as mudanças que vêm sendo feitas e que vêm sendo discutidas com todos os servidores desde outubro de 2019. Tendo em vista os dados recentes do índice de desmatamento na Amazônia, é realmente necessário que se faça uma grande transformação e que se dê a devida atenção a esses aumentos dos índices de desmatamento. Portanto, lá no INPE não houve uma exoneração, a doutora foi somente retirada de um cargo colocada em outro. Esta é uma prática bastante comum no setor público. Há, muitas vezes, cargos ocupados temporariamente por servidores públicos. Ela que é servidora pública do INPE há mais de 20 anos. Portanto, a doutora irá contribuir com o seu conhecimento numa outra chefia e, o que é mais importante, nesta coordenação, neste cargo que ela ocupava, ela não era a única responsável pelos índices que foram apresentados, por esses aumentos de índices de desmatamento na Amazônia. Há todo um grupo, um programa de trabalho que cuida deste observatório do clima, junto com outras coordenações do próprio INPE, e que há justamente essa proposta de que todas essas coordenações trabalhem transversalmente para, comungando seus conhecimentos, consigam melhorar esse combate ao desmatamento. Portanto, não houve, neste caso, uma perseguição ou uma exoneração proposital. Isso já vinha sendo longamente discutido e ela vai continuar proporcionando, participando com sua expertise em uma outra área lá do próprio órgão. Tiago, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Antes, me parece necessário explicar o que é o INPE. É o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É por essa razão, por ser o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é que ele não está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, mas ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A relação dele com a Amazônia é uma das mais importantes das relações
entre instituições públicas e o que é o objeto das instituições públicas. Por quê? A Amazônia, que compreende, a Amazônia Legal, que compreende a maior parte do território nacional, nós temos a impressão que o Brasil é um país gigantesco, como eu já coloquei aqui várias vezes, e territorialmente de fato é, mas a Amazônia ocupa grande parte do nosso território. E os números sobre as queimadas na Amazônia e o desmatamento em geral na Amazônia são cada vez mais alarmantes. Sempre se afirmou que o que acontece na Amazônia, a necessidade de preservação dessa grande diversidade de flora, eram fundamentais não apenas para a saúde e sobrevivência da raça humana em geral, mas de forma imediata, ou seja, agora, que seria relevantíssimo para a economia e também para uma série de outros fatores, inclusive muito as pesquisas na área médica, pois sabe-se e tem a pretensão de existir na Amazônia grande parte das curas para todas as doenças do mundo, tamanha diversidade daquilo que nós ainda não conhecemos daquela vida biológica. Em termos muito claros, acho que o telespectador precisa entender, nós temos de queimada na Amazônia por hora, 1.000 campos de futebol queimados. Por hora, no mês de junho de 2020, queimou-se 1.000 campos de futebol. Não foi 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia aqui contar até 1.000 e quando acabasse o grande debate, mais 1.000 campos estariam novamente sendo queimados. Então a importância ali é muito relevante da análise, do respeito, do cuidado que se deve ter com aquela área. Agora, o que acontece? Nós temos ali no INPE um problema já que não é novo. A Gisele estaria correta, ou pelo menos a sua análise deveria ser absolutamente tranquila se nós não tivéssemos um precedente muito sério, que é quando, na data de 21 de julho, sempre em julho, a Amazônia sempre causa problemas em julho, no dia 21/7 de 2019, Ricardo Gouveia, um dos mais importantes cientistas brasileiros, Ricardo Galvão, me desculpem, um dos mais importantes cientistas brasileiros foi mandado embora do INPE. Ele liderava o INPE. E aí, nas minhas próximas observações, eu falarei dos motivos pelos quais ele foi exonerado. Pois é, Tiago, realmente a extensão da Amazônia e a sua complexidade, a sua biodiversidade são muito importantes. Ela é a farmácia do mundo. São 9 estados que compreendem a Amazônia Legal, 60% de todo o território brasileiro. Portanto, é uma extensão territorial muito grande, muito complexa. A Amazônia Legal não tem só o problema das queimadas, não tem exclusivamente o problema do desmatamento por conta da exploração da floresta. A Amazônia Legal é vítima de biopirataria, tem uma disputa de terra terrível, grilagem, a demarcação de terras indígenas, há um altíssimo índice de violência, infelizmente, por conta justamente de todas essas disputas e, aliado a isso, a expansão agropecuária, que também traz a sua justificativa na questão da produção. E aí, sempre esse debate. Já temos terras suficientes, não precisamos desmatar mais, ocupemos melhor essas terras e produzamos melhor nestas terras que já estão abertas, então que já podem produzir com mais mecanização, com mais intensificação. Porque, claro, muito mais barato você produzir, principalmente pecuária, com mais extensão de terra do que investir em tecnologia e equipamentos e usar, então, uma extensão de terra menor. Desculpa. Agora, um outro aspecto que é bastante interessante e nós não podemos ser ingênuos nesse ponto. Nós estamos falando de 60% do território nacional, nós estamos falando de florestas majoritariamente no território brasileiro e de um interesse mundial e agora, recentemente, um interesse empresarial, inclusive de fundos de investimento estrangeiros na nossa Amazônia. Precisamos preservar, sem dúvida nenhuma, mas não sejamos ingênuos. Ali estão 50% da fauna e da flora de todo o mundo, ou seja, há um grande interesse também de exploração
exploração econômica e, por outro lado, vejamos então que o Brasil está em 7º na colocação de produção de poluentes no mundo, sendo primeiro a China e o segundo os Estados Unidos, que inclusive saíram em 2017 do Acordo de Paris, que é justamente este acordo mundial para a preservação do meio ambiente. Portanto, é uma responsabilidade do Brasil, é muito importante que o Brasil realmente combata o meio ambiente, mas nós precisamos ter também esta visão global para que consigamos proteger a nossa floresta, proteger os nossos interesses de interesses internacionais, muitas vezes disfarçados de interesses genuínos de preservação do meio ambiente, mas que vêm também com aquela carga deletéria de exploração. Já houve até no passado essa suscitação de que a Amazônia deveria ser internacionalizada, de que o mundo todo tem interesse. Não, a Amazônia é brasileira e nós precisamos criar mecanismos para conseguir proteger a Amazônia. A Amazônia brasileira é brasileira, né? A Amazônia não se estende apenas pelo nosso território. Tanto que a nascente do rio Amazonas é na Venezuela, por exemplo. O meu ponto aqui, Gisele, é o seguinte. Nós estamos parecendo aqueles antigos reis treslocados do medievo que, quando o exército rival entrava no seu país, ele queimava o país. Parece que, como há um interesse estrangeiro, nós entramos no discurso de necessidade de conter esse ímpeto que vai contra a soberania nacional, porque a Amazônia, e nesse aspecto os militares estão muito certos, é um assunto de soberania nacional, a proteção dessa grande riqueza que nós temos, mas também parece que a gente vai queimando a Amazônia, devastando a Amazônia, por causa disso, né? Para proteger-nos contra o estrangeiro. E não é nada disso. Um dos dados mais alarmantes, tirando essa ideia que eu acho que é muito interessante cada um de nós fazermos. Todo mundo já viu um campo de futebol aqui. Multiplique por 1000, espere 1 hora. Todos esses 1000 campos já foram queimados. E começada a nova hora, mais 1000 campos serão queimados. Só que talvez um dos grandes dramas não seja nem esse. Seja a desordem, a desqualificação e o mau caratismo de quem o faz. Por quê? Nos últimos 20 anos, 86% do que foi queimado da Amazônia foi mal utilizado, foi subutilizado, tanto para a agropecuária em geral, como para as outras atividades. 86% do queimado é queimado de forma inútil. Então, vejam um dos problemas que nós temos. Enquanto isso, o bonitão do Ministério da Saúde, do Meio Ambiente, queria passar a boiada. Passar a boiada para desburocratizar o quê? O replantio, como você bem explicou outro dia? Não. Você sabe do flerte dele? Você sabe do flerte dele com setores que são favoráveis a uma diminuição da Amazônia para um aumento de espectros do agronegócio. E o que temos no Brasil agora? Uma pressão internacional. E olha que curioso, a pressão internacional é feita em cima do ministro da Economia, porque temos fundos que estão gerindo 3 trilhões de dólares que estão falando o seguinte para o Brasil. Não estão querendo diretamente negócios sobre a Amazônia. Falando, nós vamos parar de investir em carne, agronegócio, em outros assuntos, se vocês continuarem com essa queimada. Posso só aproveitar para fazer um contraponto, Tiago? Claro. Justamente aí que mora a minha preocupação. Será que há realmente uma preocupação genuína com a preservação da Amazônia? Ou será que há, por meio desta fachada de preservação, vamos embargar os produtos brasileiros justamente num momento em que o mundo vive uma pandemia, em que nós estamos voando no agronegócio com capacidade de exportação, em que a nossa política cambial, inclusive, favorece as exportações justamente por conta do dólar mais alto? Então, será que estão genuinamente preocupados com a Amazônia ou será que estão usando a Amazônia como subterfúgio para fazer barreiras ao nosso agronegócio, porque toda a economia mundial está em colapso? Então, desculpa te interromper, só queria fazer esse contraponto, porque às vezes eu me preocupo um pouco de sermos ingênuos. O meio ambiente é um assunto que
realmente mexe com a nossa paixão. A gente fica muito tocado. Sim, claro. É chocante, 1 hora, 1000 campos de futebol. Mas desculpa te interromper, depois Não, eu imagina, Gisele, minha o ponto colocação. aqui é que a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ela mesmo disse que as queimadas da Amazônia não têm relação com o agronegócio. Então aí nós temos um problema, que é um problema que não me parece que nós temos contrapontos, necessariamente contrapontos que vão colidir e gerar algo negativo. O que nós temos aqui talvez sejam preocupações distintas sobre o mesmo tema. Nós temos óticas distintas. É claro que todos os negócios que devam ser feitos relacionados à Amazônia devem ser feitos sob vistas muito cuidadosas sob a soberania nacional. Nós não podemos deixar a... Bom, vamos lá. Nós precisamos parar de ser colônia de exploração. Concordo. Né? Não só dos europeus, como também dos americanos. Né? Esse negócio de bater continência para a bandeira dos outros é uma bobagem. E aí eu estou usando o termo figurado, não é, nesse aspecto, uma crítica ao Jair Bolsonaro. Precisamos deixar de ser uma colônia de exploração. Primeiro aspecto. Segundo, precisamos ter um fomento governamental da proteção da Amazônia, mas um fomento inteligente, que não interrompa negócios ou que faça interferir nos negócios nacionais. Um dos grandes problemas que nós temos, e todos sabemos disso, é a preservação de tanta riqueza. A Amazônia talvez seja o maior banco do mundo. A maior quantidade de dinheiro do mundo está na Amazônia, em todas as possibilidades de insumo. Agora, temos um problema no Brasil muito grave. A nossa economia ainda fica à mercê da carta de Pero Vaz de Caminha. Nós não produzimos nada de tecnologia, a não ser raríssimas exceções, verdadeiros heróis nacionais. Nós não temos tecnologia de ponta, nós não temos criação de maquinário para indústrias, nós não temos nada nesse aspecto. Nós vivemos ainda do que a terra nos dá. Isso seria lindo em 1613, mas nós estamos em 2020, onde os países que têm o fomento dessas grandes aglomerações de dinheiro, esses grandes fundos de trilhões de dólares, são países que, primeiro, a terra é horrível para o plantio. Segundo, o clima é horroroso, com invernos rigorosíssimos. São países que necessariamente investiram em tecnologia, que hoje é talvez um dos grandes, aspas, insumos mundiais, coisa que nós não temos no Brasil. Nós continuamos tanto uma colônia de exploração do mundo inteiro, que nós sempre ficamos entre essa briga China e Estados Unidos. Nós somos o jardim dos dois. Não adianta falar do comunismo chinês se nós fazemos negócios com eles a granel. Agora, nós precisamos de uma vez por todas entender qual é o status do Brasil. Nós somos ainda uma colônia de exploração. Nós precisamos avançar. Pode dizer, pode dizer. Não, eu queria só fazer uma... Pode concluir, que eu só queria completar. Não, pode completar, pode completar. Na verdade, eu só queria acrescentar o seguinte, Thiago, a questão da fiscalização. Você imagine um campo de futebol, a extensão de um campo de futebol, que é uma mensuração possível, porque todos nós conhecemos a extensão, a grande extensão do campo de futebol. Esse campo de futebol não gramado, mas floresta. Quantos fiscais precisamos para que consigamos combater um desmatamento em um campo de futebol? Agora, você imagine a proporção disso em 9 estados, em 60% do território brasileiro. Mas você encontra exatamente o que eu estou falando nisso. Exato, então, era só para fazer essa complementação. Nós, quando pensamos em fiscais, nós estamos pensando num tipo de, aspas, segurança e fiscalização de algo do século XX, XIX, onde são as pessoas que ficam lá com seu rifle na porta da floresta falando, não queimem a floresta. O nosso problema, por isso que coloquei, é de tecnologia. Tanto que o principal instituto de análise disso é um instituto de pesquisa aeroespacial. É feito por quê? Pelo quê? A partir de instrumentos tecnológicos, satélites, capacidade de monitoramento, capacidade de análise, aí eu não sei, mais biotérmicas, etc, etc. E
recursos humanos. E recursos humanos. Só mais uma parte. Que aí vem da onde? Da educação. Pois onde as pessoas precisam ser qualificadas. Ou seja, nós não temos nada disso. Mas nessa página do INPE tem, inclusive, uma explicação, Tiago, de que de 2010 até hoje, o INPE perdeu 600 servidores públicos. Para aposentadorias, enfim, transferências, pessoas que se mudaram, que passaram em outros cargos ou que deixaram os seus respectivos cargos. Então, foram perdidos 600 servidores no INPE. Certamente, esses números também foram perdidos no IBAMA, no ICMBio, enfim, nos outros demais órgãos estatais que são responsáveis pela preservação, pelo cuidado com o meio ambiente e também essas pessoas que justamente são os nossos cientistas do futuro. Sim. Então, nesse aspecto também, eu só queria chamar a atenção no nosso comprometimento, nós precisamos de fiscalização mais dura e numa grande extensão de terra como essa. É só tecnologia. É tecnologia e muita expertise, muito conhecimento de formas de fiscalização mais eficientes. E aí, só para fazer uma defesa final, justamente nesse aspecto é que eu entendo que foi justamente correta essa transferência para a presidência, para o vice-presidente Hamilton Mourão do Conselho da Amazônia, justamente porque o Exército, nesse aspecto, conhece melhor aquela região e tem mais essa capacidade de fazer essa gestão e de traçar estratégias para fazer uma fiscalização. Porque sem uma fiscalização dura, Tiago, sem uma fiscalização mais eficiente, numa extensão de terra tão grande, a gente, infelizmente, vai estar sempre aqui discutindo a mesma situação. A pesquisa de desmatamento mais terrível da Amazônia é justamente aquela que levou em consideração 2008 a 2018, ou seja, 10 anos e com um final bastante recente, nós estamos em 2020, então foi um período terrível. E só mais uma lembrança, não é o governo federal que vai lá e desmata, são pessoas com intuitos nocivos, muitas vezes imbuídas de desejos financeiros, de ambições desmedidas, que vão desmatar a Amazônia. Então, precisamos também ter uma fiscalização e uma punição muito dura contra essas pessoas que exploram a Amazônia dessa maneira tão nociva e tão deletéria. Agora, Gisele, o problema é quando o Ricardo Galvão sai do INPE, ele primeiro chama o presidente da República de covarde. É por isso que ele sai do INPE e aí com razão. Óbvio, é uma quebra hierárquica e inadmissível. Mas vamos analisar o motivo. Vejam só a pérola que o nosso Winston Churchill, o nosso grande conservador, solta. Os dados, isso daqui aconteceu no dia 21/7/19. Os dados sobre o desmatamento são uma campanha contra o Brasil. Desde quando estatística sobre a realidade é campanha contra o Brasil? Vejam o nível de incapacidade intelectual de se entender que o problema não é a publicidade de uma questão, mas a resolução dela. Vejam só o problema e o espírito do que existe exatamente sobre a preservação da Amazônia. O presidente da República que fala uma coisa dessa. Isso daqui é uma bobagem sem precedentes. É o que estão falando por aí sobre matar o mensageiro. Já que a mensagem é ruim, nós não vamos evitar que novas mensagens assim existam. Não vamos na causa do problema. Você vai e atira no mensageiro, em quem vai falar, quem vai passar a mensagem. Aí nós temos o presidente da República, que com a ligação que tem com os militares e toda a expertise, como você bem coloca, dos militares sobre a Amazônia, deveria ter essa preocupação. Não tem. É só ver o que ele fez com o INPE exatamente nessa data, quando ele afirma que esses dados de desmatamento são um marketing negativo ao Brasil. Não, negativo ao Brasil é fazermos o que fazemos. Esse é o problema. Aí a gente passa para o outro lado, a gente pensa no Ricardo Salles, fazendo o que faz, e aí já é testemunho, já temos mais do que fatos. Agora, esse aumento exponencial das queimadas. Ou seja, vamos ver. Educação no Brasil. Um problema. Agora temos o ministro da Educação que acredita que criança tem que apanhar para aprender. O ministro das Relações Exteriores, ele acredita que a gente precisa parar de dialogar. Olha o status que está o Itamaraty. Agora temos o ministro da Justiça, um ex-ministro da Justiça, que denunciou o presidente por crime. Ou seja, nós estamos perdidos ou não? É claro que existe a necessidade, o fomento
Do quê? De cavalgarmos um país que melhore em todos os aspectos. Mas não é assim. Não é com essas pessoas. Existe muita gente por aí de todos os espectros políticos. Nós aqui ouvimos, antes de entrar no ar, que pessoas serão retiradas do Ministério da Saúde, da Educação, porque teriam ideias da esquerda. Me diga uma coisa, o que separa um técnico pela forma de pensar? Pelas ideologias políticas? Aí vem aquilo que eu já coloquei aqui para você um dia. Né? Não, as ideologias nas escolas. Quem está criticando isso? A linha ideológica do governo. Ou seja, nós estamos numa roda gigante de mentiras, de falácias políticas, onde o que deve ser feito não é feito. Na Amazônia, isso se torna um grande exponencial. Você está certíssima. A questão da biopirataria, dos interesses internacionais na Amazônia. A Amazônia é nossa e deve muito bem ser controlada por nós, ser explorada de forma consciente por nós. Mas quais são as empresas de tecnologia que nós temos? Quais são as nossas grandes farmacêuticas, as nossas grandes fomentadoras de pesquisa para que os insumos das descobertas da Amazônia venham? Nós não temos. Nós não temos. Você se lembra daquele último grande remédio brasileiro? Não. Por quê? Porque nós não somos da ciência. Nós temos horror, ojeriza, nojo à ciência, o que é muito ruim. Sabe por quê? Porque sabe o que me lembra isso? A relação do cientista com o desportista. Quando alguém ganha uma medalha no Brasil, ele é um herói. Porque nós tratamos o esporte no Brasil, que são verdadeiros heróis os que chegam lá. Da mesma forma que nós temos muitos cientistas, mas que são heróis porque chegam lá. Porque tudo vai impedir que eles tenham uma carreira tranquila, com bons vencimentos e com investimento na área deles. Mas vamos lá, Thiago. Eu tenho uma visão um pouco diferente, talvez mais otimista que a sua. Acho que nós somos um país em transformação. Com a eleição de 2018, a gente promoveu uma grande reforma, uma grande transformação, tanto no Congresso como também na eleição da presidência da República, embora isso tenha criado uma certa aversão e muitos movimentos de resistência. E o que a gente vê hoje é justamente uma oposição muito ferrenha ao governo, que na minha visão é muito positiva, desde que ela não seja nociva e desde que ela não seja muito personalizada. Mas a oposição, uma oposição inteligente, uma oposição crítica, é importante para que o governo seja ainda melhor. E propositiva também. Não vamos, exatamente. Não adianta só gritar, tem que propor. Mas se fizer uma crítica que for uma crítica que imponha ao governo uma criação de uma nova solução, já está bom. Acho que esperar dessa posição de hoje, proposição, está difícil. A gente precisa primeiro romper a barreira da destruição, porque a oposição hoje, o que ela faz é justamente destruir. E aí um pouco desse discurso que você fez, que estão os perdidos, e essa crítica generalizada aos ministérios. Nós temos alguns problemas em alguns ministérios. Esses problemas são problemas que ocorreram também em gestões anteriores. Governos anteriores também trocaram ministros, muitas vezes. Havia, inclusive, muito mais ministérios do que os ministérios que existem hoje. O que existe genuinamente neste governo de diferente é a vontade de aceitar, é o descompromisso com o erro. Não temos um bom ministro da Saúde, troquemos este ministro da Saúde. Não temos um bom ministro da Educação, vamos substituir o ministro da Educação para que consigamos, então, acertar. São pastas complexas, são pastas desafiadoras e, mais uma vez, este governo não pode ser responsável pelos resultados de gestões anteriores que não deram a devida atenção tanto para a educação como para o meio ambiente, para ficarmos só nessas duas pastas. O ministro da Educação acabou de tomar posse, chegou ontem a Brasília, então demos a ele este benefício de primeiro se instalar, de conhecer e de depois se colocar. Com relação ao meio ambiente, o meio ambiente é uma pasta que tem lá o seu ministro, mas a proteção da Amazônia não será exclusivamente feita por ele. É preciso, sim, que haja o envolvimento das Forças Armadas com relação especificamente à Amazônia Legal e também do Ministério da Agricultura e também o da Infraestrutura e da Ciência e Tecnologia. Esses ministérios precisam trabalhar em conjunto porque a Amazônia Legal é um desafio
enorme, é um desafio para todos esses conhecimentos, para todas essas ciências. O que, mais uma vez, nós precisamos ter um pouco menos de ingenuidade para analisar é o seguinte: quantos campos de futebol que são devastados? 1000 campos de futebol. Como é que será escoada toda essa madeira que está sendo retirada de 1000 campos de futebol em uma hora? Ou como é que será utilizada esta terra ou será ocupada esta terra daqui a uma hora, quando houver, então, a consolidação desses desmatamentos de 1000 campos de futebol? Não é possível e não é crível que isso seja feito pela comunhão de esforço de pessoas comuns ou daqueles pecuaristas do trabalhador rural. Isto é feito com grandes interesses de grandes corporações. Então, é aí que nós temos que atuar com uma fiscalização inteligente e fazer essa verificação de quem são os reais interesses por todos esses desmatamentos. E só mais uma colocação final. Precisamos entender como é que estão acontecendo esses focos de queimadas. Isso porque no passado havia notícias de que essas queimadas eram criminosas e muitas vezes feitas até por aqueles que deveriam preservar o meio ambiente, justamente para chamar a atenção ou até para fazer valer os seus argumentos de oposição ao governo. Então, esse também tem que ser um aspecto bastante criteriosamente analisado para que não sejamos induzidos em erro. E, finalmente, só lembrar que não é o governo que está promovendo esse desmatamento, nós precisamos combater quem o está promovendo com penalidades bastante duras. Nós já vamos para os argumentos finais do grande debate desta manhã, começando com o Tiago. Tiago. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele. A minha preocupação com a Amazônia é a preocupação que todos os brasileiros devem ter e têm. O que acontece no governo, a Gisele coloca de forma muito elegante, muito sagaz, inclusive, que o governo não é quem desmata, mas é o governo que fecha os olhos. É o governo que sempre aplaudiu, não só dentro da sua eleição, como também como base de apoio que tem nesse ano e meio de governança, as pessoas que são as responsáveis ou que sempre aplaudiram um menor cuidado com o meio ambiente. Sejamos claros, podemos ver os arquivos. A história brasileira é essa. Ou nós vamos falar que a bancada do agronegócio sempre foi a protetora do meio ambiente. Nós precisamos ter responsabilidade, inclusive, nas nossas atuações, nas nossas críticas. Sabemos que sempre houve um choque entre a bancada do agronegócio e a bancada do meio ambiente. Seria muito importante que houvesse uma comunhão e um diálogo, mas isso nunca foi proposto. Nunca foi, inclusive, permitido em razão das dicotomias brasileiras. Agora, precisamos de uma vez por todas cessar essas queimadas. A Amazônia, sim, é nossa. Não se preocupem, senhores militares. O esquerdopata não vai falar que a Amazônia precisa ser dividida com o mundo. Ela é nossa riqueza. Porque ela também nos gera gastos enormes para a sua proteção, que infelizmente é ineficaz ao longo de tantos governos. Trazer números parece que é muita bobagem, mas não é. Infelizmente não é muitas vezes. Nós temos números reais, concretos. 1000 campos de futebol queimados por hora é muita coisa, não importa o tamanho da Amazônia. Agora, precisamos de uma vez por todas entendermos que nós estamos no século XVI no Brasil, no século XVII. Nós não somos produtores de inteligência, nós não somos produtores de inovações. Nós somos talvez importadores de inovações, talvez importadores de inteligência estrangeira, mas nós não as criamos aqui no Brasil. Nós temos, infelizmente, uma faculdade como o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Pelo tamanho do Brasil, pela riqueza do Brasil, deveríamos ter 30 ITAs, e não apenas um. ITA que é talvez o grande centro da inovação brasileira, tanto que está sempre ali ao lado da Embraer, ambos em São em São José dos Campos. Então, vamos pensar o Brasil de uma forma educacional e de uma forma científica. É muito difícil num governo que se acredita que a Terra é plana, mas que, curiosamente, tem um astronauta, o único brasileiro que viu que a Terra não é plana. Ele testemunhou que a Terra é redondinha. Então, vamos nos
cada vez mais. Podemos ter divergências, creio que hoje a divergência não foi grande, foi só sob pontos de vista. Nós estamos falando do mesmo campo de futebol, mais um falando da trave, outro falando do círculo central. É o mesmo campo de futebol, mas são problemas distintos. Agora, a instigação, a exigência por um país cada vez mais educado em termos formais, com investimentos em educação e educação de ponta, pesquisa, com fomento dos profissionais. Isso sim é que pode nos fazer dar um próximo passo. Não será o liberalismo econômico do Paulo Guedes, não será o socialismo das esquerdas, não será nada disso. É educação e educação pautada e levada para a ciência. Agora os argumentos finais da Gisele Soares. Gisele? Nós somos um grande país, um país que tem na sua Constituição a preocupação com a preservação do meio ambiente para as presentes e as futuras gerações. Nós temos 50% da biodiversidade do mundo. Temos a Amazônia, temos a Mata Atlântica, temos o Cerrado, temos uma legislação que infelizmente ainda é um pouco burocrática, mas que é uma legislação de proteção ao meio ambiente. Em paralelo, temos também um agronegócio pujante que vem justamente demonstrando também cada vez mais essa consciência, essa preocupação com a preservação do meio ambiente, que é realmente muito importante, até pela melhora, pelo aprimoramento dos próprios negócios feitos dentro do âmbito do agronegócio. Então, nesse aspecto, precisamos sim ter muita preocupação com a preservação da Amazônia. O governo não aplaude o desmatamento da Amazônia, ao contrário, o governo, ao identificar este problema, retirou do Ministério do Meio Ambiente e trouxe para a presidência e outorgou ao vice-presidente Hamilton Mourão justamente a presidência do Conselho Nacional da Amazônia. Ele, então, assumiu essa responsabilidade, vem dando explicações. Hoje à tarde, inclusive, fará uma explicação aos nossos parlamentares com relação às atitudes que vêm sendo tomadas para a preservação da Amazônia. As Forças Armadas vêm trazendo o seu conhecimento, a sua expertise, os seus homens, justamente para que façam esse combate aos desmatamentos na Amazônia, que são complexos, que são multifatoriais, que são multifacetados. Isso porque lá não há somente o interesse do agronegócio e esse interesse que supostamente seria nefasto de desmatamento da Amazônia ou a exploração da floresta em si. Há uma preocupação, sim, com o interesse internacional da biopirataria. Há uma preocupação também muito latente e bastante relevante que precisa ser levada em consideração com relação à demarcação de terras indígenas. Precisamos também ter detida atenção com relação ao garimpo, com relação à questão fundiária, à demarcação de terras, à grilagem que existe na Amazônia, infelizmente, e que é facilitada, e todas essas ações nocivas à nossa floresta, elas são facilitadas justamente pela sua grande extensão. Então, precisamos todos, e talvez essa seja o grande advento da tecnologia, que ele nos traga formas de que todos nós, cidadãos, possamos, de alguma maneira, contribuir para coibir o desmatamento na Amazônia. Quem sabe consigamos, com aplicativos, com adventos de novas tecnologias, que todos estejamos muito unidos e engajados nesse projeto de preservação da Amazônia, que, mais uma vez, eu ressalto, é nossa, deve ser mantida como nossa e deve ser, por nós, preservada de uma forma exemplar para mostrarmos para o mundo que o Brasil é um grande país que preserva e que produz sem ser nocivo ao meio ambiente. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio. Eu agradeço ao Tiago Anastácio, à Gisele Soares. Boa terça-feira para vocês e até amanhã. Obrigada.